Mas isto para dizer o quê? Para dizer que só este slide que aqui está dava para a manhã inteira. A manhã inteira. E mesmo assim era capaz de não ser suficiente para conseguirmos ir a cada um destes aspectos que aqui está. Só que nós não temos a manhã inteira, só temos 2 horas só para nós, depois temos a mesa redonda, mas este slide é um slide extremamente complexo. Quem já desempenhou estas funções de compra e venda sabe bem que às vezes inconscientemente estas fases existem, só que não há consciência de que elas existem. Não é? Desde o conhecer em que se começa a falar do tempo, se começa a falar do Benfica ou do Sporting, não é? Para criar, no fundo, aquela empatia, até depois, à fase de conclusão, pode passar por, então pronto, faz favor de assinar, ou então um muro na mesa, ou assina, ou de facto, olha, eu tenho mais que fazer e tenho que me ir embora. Portanto, sobre isto, é algo que nós podíamos estar aqui a manhã inteira, mas vamos estar amanhã a falar de coisas que têm a ver com isto também. Nomeadamente... Já, António, uma perspectiva, não interrompendo, já agora partilhando, não sei se concordam, sobre a venda. Sim. Há uma coisa que nunca mais me esquece, e aqui referencio aquela casa, a escola Xerox. Diziam uma coisa que alguns não compreendem na atividade comercial. Diziam assim, qual é a melhor altura para um vendedor, estou a falar do negócio business to business, uma empresa a vender outra empresa, perceber isto neste enquadramento. Qual é a melhor altura para um vendedor visitar a empresa sua cliente? Diga? Quando estiver nos melhores tempos, ai de si que não visite o cliente quando ele estiver nos melhores tempos. Aí você tem a obrigação de os visitar. Pensa ao contrário. Uma coisa que nunca mais me esquece, a resposta era, a melhor altura para visitar a empresa cliente é quando ela não está compradora. Porque nesse momento você conhece o cliente, relaciona-se com ele, conhece as suas necessidades, conhece as suas atitudes, posturas, conhece aquele slide todo que ali está praticamente atrás e no momento que chega ao auge, em que o cliente está comprador, você já sabe com quem tem que falar, você já sabe a que porta tem que ir bater. E alguns vendedores dizem assim, porquê é que eu vou visitar o cliente se ele não está comprador? Vou perder tempo, não vou lá fazer nada, o que é que eu vou lá fazer? E outros, quando ele não está comprador, conhecem aquilo tudo, e quando chega ao momento da compra, para negociarem com quem de direito, sabem com quem têm que falar e a quem se dirigir. Era só uma perspectiva que deixava para que caracterize em termos de atitude a atitude proativa, o indivíduo que reage aos problemas e oportunidades. E é melhor que reaja, porque quando estiver no auge tem que reagir, porque senão é uma incompetência, mas em vez de reagir, porque é que não planeia? Porque é que não é proativo? E no devido tempo, estrutura o caminho, porque é para quando chegar a hora da verdade, estar em condições com um potencial mais elevado de ganhar. Nomeadamente aquilo que muitos indivíduos que vendem são confrontados agora, que é responder a um concurso público, onde têm que colocar a sua proposta numa plataforma online e que nesse momento colocam e não dominam mais nada, porque esta é outra habilidade de filtrar a compra para disciplinar o processo. É só uma parte. Aliás, esta percepção que o Orlando refere é fundamental. E faz-me lembrar essa história da Xerox, faz-me lembrar a outra história, que é muito clássica também, do indivíduo da fábrica que produzia sapatos e que manda um dia, precisamente, um vendedor à África. E ele, para fazer um estudo de mercado e ver, portanto, se valia a pena também vender sapatos para a África. E o relatório que esse vendedor faz é no sentido de que não faz sentido porque todos andam descalços. Toda a gente andava descalço naquela altura, porque não fazia sentido. Ele mandou outro vendedor. E o outro vendedor tem um relatório exatamente oposto. Sim, faz todo o sentido, porque eles andam descalços. E, portanto, temos aqui um mercado totalmente para preencher. Exatamente. Um pouco a mesma coisa. E esta percepção, esta perspectiva diferente pode fazer toda a diferença. Mas agora, foquemos um bocadinho neste aspecto das posturas da negociação. Há basicamente 3 grandes posturas. A soft, a hard e a postura, digamos, de princípio. O que é que caracteriza cada uma delas? E nós provavelmente já interagimos ao longo da nossa vida com várias pessoas que têm estas posturas. A soft é, efetivamente, uma postura em que há, de certa forma, alguma relação de amizade ou, pelo menos, de simpatia. Há, digamos, o objetivo de fazer um acordo e as partes querem mesmo chegar a um acordo. Há, de certa forma, a necessidade de fazer
concessões, cedências, e cada um cede relativamente a certos pontos. Há confiança. Há uma confiança entre ambos. O que às vezes não é fácil de encontrar e muitas vezes a falta de confiança mina completamente qualquer possibilidade de acordo. Há, digamos, posições ativas de ofertas, de contrapropostas. Há, efetivamente, uma insistência objetiva em chegar a um acordo. Se os dois negociadores forem ambos soft, é muito natural que o acordo seja relativamente fácil de chegar, digamos, a bom porto. Só que o problema é que depois temos também negociadores que têm a posição oposta, a posição hard, a posição dura. Não é? E então estes negociadores encaram-se como adversários. Às vezes até como inimigos que interessa abater, que interessa vencer. O objetivo deles é a vitória a todo o custo. Custo custar, tem que haver ali uma vitória e o outro, obviamente, tem que ser derrotado, porque só assim é que se consegue, digamos, ter essa percepção de que se teve uma vitória. Ao contrário dos outros que fazem concessões, estes só exigem concessões, mas eles próprios não fazem concessão alguma. Desconfiança. Não há qualquer tipo de confiança. Desconfiam um do outro. E, portanto, não há ali qualquer base. Fecham-se nas suas posições. Parecem quase herméticos, não é? Cada um no seu território, não há qualquer hipótese de perceber a posição do outro. São as suas convicções que valem absolutamente tudo. Mas, às vezes até ameaçam. Às vezes fisicamente. Já houve ocasiões em que há quase ameaças físicas. E se não há ameaças físicas, há ameaças de não voltar a negociar, de retirada de linha, por exemplo. A nível da grande distribuição é uma das maiores ameaças que são feitas nas negociações. Se não chegares a acordo, sais de linha. E fazem efetivamente pressão, e às vezes pressão que vai para além daquilo que seria tolerável e eticamente aceito. Nem a soft nem a hard são as duas, digamos, posições que devem servir de exemplo para os negociadores. Aquela posição que deve servir de exemplo para os negociadores é precisamente o negociador com princípios. Ambos querem o quê? Resolver problemas. Resolver os seus problemas, as suas dificuldades. Porque ambos os negociadores têm também as suas dificuldades e têm os seus problemas. Mas não seja ter que depois reportar às respectivas chefias os resultados dessa negociação. Isto é um problema, efetivo. Tem que vender. O outro tem que comprar. E são problemas que têm que ser resolvidos. Tentar resolver de forma comum problemas. Mas o objetivo deles não é um ganhar ou perder. O objetivo é chegar a um resultado que seja equilibrado, que seja harmonioso, que seja de facto equidistante daquilo que são as posições iniciais de partida na negociação. É de facto a necessidade que muitas vezes não acontece, e eu já assisti a muitas assim, que é a separação das pessoas face aos problemas. Muitas vezes as posições endurecem numa negociação, ou crispa-se de certa forma, quase às vezes sem poder voltar atrás, porque as pessoas não separam as pessoas dos problemas. E pensam que a posição do outro é uma posição pessoal, para nos atacar, para nos humilhar, para nos destruir. E não é necessariamente assim, obviamente. Esta é talvez das principais dificuldades subjetivas de qualquer negociador. Separar as pessoas dos problemas. Mas o seu foco é nos interesses que eles estão ali a debater. Não é nem nas suas próprias posições. É nos interesses. Se for necessário mudar as suas posições, adaptar
as suas posições, isso deve ser feito porque o foco está centrado nos interesses que estão a ser objeto da negociação e não nas posições iniciais. Inventam-se opções de ganhos múltiplos. Às vezes é necessário inventar. Ser criativo neste aspecto, não é? E dar opções de ganhos múltiplos, ou seja, opções que façam a outra pessoa perceber que ele também vai ganhar e que há uma perspectiva de ganho que não estava a ser encarada de início por essa pessoa. E aqui, obviamente, é necessário às vezes ser criativo. E um dos males, se calhar, dos nossos negociadores é que são pouco criativos. Dos negociadores em geral. Porque os bons vendedores são homens ou mulheres de grande criatividade e com isso é que conseguem aquilo a que pouco falámos de dar a volta, de convencer. O indivíduo egocêntrico normalmente não é um mau rapaz, mas é pouco criativo porque foca-se só em si. Ou seja, a partir do momento em que não se foca nos outros, não sente a necessidade de inovar, de sair da sua zona e tentar persuadir o próximo. Exato. Mas quando sai é muito interessante e é muito agradável. É aqueles negócios, a negociação ou venda, que o indivíduo quando a termina diz assim: uau, que impecável que foi, olha que bem que me sinto, venha à próxima que estou cheio de vontade. Exato. E isto é que é o tempero que faz falta. É aquilo que eu, numa visão do marketing que estou a desenvolver, em termos académicos, a que chamei Marketing Zen, que é a fusão do marketing com o Zen, é aquilo que eu chamo o princípio da compaixão. E o princípio da compaixão na negociação, e compaixão aqui não tem o sentido, digamos, de ter pena do outro, não é disso que se trata, não é ter pena do nosso interlocutor, mas aqui o princípio da compaixão é a capacidade de nós nos colocarmos na pele do outro, de nos colocarmos na posição do outro, de nos colocarmos no lugar do outro. E se nós conseguirmos estar no lugar do outro, vamos perceber muito melhor aquilo que está subjacente a essa negociação e vamos ter a possibilidade de podermos, de facto, ir ao encontro do outro. E é esta questão que estamos aqui precisamente a falar. Portanto, a utilização também de critérios objetivos numa negociação, que é outra coisa que contamina completamente uma negociação, é os critérios subjetivos. Claramente. Eu penso que, na minha ideia, isto contamina completamente e desqualifica até uma negociação. O fundamental são critérios objetivos, até mesuráveis, quantificáveis, e que sejam imunes, de facto, à mera opinião, porque a mera opinião não tem qualquer validade numa negociação. E, portanto, esta questão de estar aberto à razão e fechado à ameaça é fundamental também. Reparem que eu usei aqui nestas identificações através da imagem com estas características, posições de yoga. Eu não sei se algum de vocês faz yoga, eu faço, e estas posições faço-as todas, são todas fantásticas. Está aqui uma que é a Padmasana, que é aquela flor de lótus, não é? Eu estou 1 hora em flor de lótus, em meditação, e tenho 58 anos. Aos 17 anos não conseguia fazer sequer a posição. Temos que negociar. Ou esta, por exemplo. Temos que negociar essa capacidade para eu conseguir fazer isso também. Mas não é que aqui não há negociação, aqui há prática. Aqui há prática. Esta, por exemplo, é extraordinária, esta posição. Alguém é capaz de fazer esta posição? Quem é que quer fazer esta posição aí? Vamos lá fazer todos esta posição. Vamos lá fazer todos esta posição? Vamos lá! Vamos lá fazer todos esta posição. Vamos lá! Vamos lá! Vá lá! Deixem-se... Há aqui alguém que não vai a jogo. Vá lá! Equilíbrio! Equilíbrio! Isto é uma murda, que é usada nas religiões, parece para rezar, é uma murda. Vamos lá! E podem evoluir para esta também. Ok. Muito bem. Estão a ver que não custa nada? Digo-vos, aconselho, façam yoga, pratiquem meditação
porque isso é extraordinário para vocês próprios, em termos pessoais, e para as vossas atividades profissionais também. Não tenham dúvidas. Negociador com princípios. Aqui está, por exemplo, esta é outra posição de yoga. Esta não vale a pena a gente fazer aqui. Embora não seja difícil. Não vamos fazer esta aqui, para não? Não, esta não fazemos, mas é uma posição até mais fácil do que parece. As posições de yoga são mais fáceis do que aparentam, acreditem. E esta não é das mais difíceis, mas esta é fantástica para a coluna vertebral. Extraordinária. E depois, obviamente, também temos esta postura, enfim, não é? Digamos que é um yoga mais líquido, mais alcoólico, não é? Mas enfim, um yoga se calhar mais aportuguesado, não sei, enfim. Bom, falando agora novamente de coisas sérias. Quando falamos em negociação, estamos a falar num jogo ou numa relação de poder, ou estamos a falar numa relação de cooperação e de parceria entre as partes. É que, de facto, parece que o ideal era, obviamente, cooperação ou parceria. Porque, pelo que vimos atrás, se há interesses, se a intenção é chegar a acordo, resolver os problemas, satisfazer as necessidades dos interlocutores, então, de facto, devia ser uma cooperação ou uma coopetição. Competição e cooperação em simultâneo. Porque, no fundo, a negociação é isso. Claro. É uma competição entre dois interlocutores, mas, ao mesmo tempo, uma cooperação. Mas, infelizmente, aquilo que na prática mais acontece, aquilo que é mais percepcionado e praticado pelas pessoas, é uma relação de poder. É uma relação de poder. E então podemos perguntar o que é o poder negocial. Porque o poder militar, a gente sabe o que é. Tem mais armas, tem mais carros de combate, tem mais aviões, tem mais homens, mais soldados. Isso é o poder militar e nós sabemos perfeitamente quem são hoje as potências militares, porque é fácil. Agora, poder negocial, o que será? Tenho quase a certeza que seria muito difícil para todos vocês definirem poder negocial. Tão difícil como, por exemplo, era para Santo Agostinho definir o tempo, quando lhe perguntavam. Sabem o que é que Santo Agostinho dizia? O que é o tempo? Que é outra questão difícil de conseguir verbalizar e conceptualizar. O tempo. Não é o tempo atmosférico, é o tempo. Santo Agostinho dizia, se não me perguntarem o que é o tempo, eu sei o que é o tempo. Mas se me perguntarem, já não sei. E se calhar com esta noção de poder negocial estamos na mesma circunstâncias. Pensamos que sabemos o que é, mas se quisermos conceptualizar, temos dificuldade. Eu atrevo-me a dizer que, precisamente, o poder negocial é a capacidade de um dos interlocutores poder controlar, poder manipular, poder alterar as variáveis do marketing mix do negócio do outro. Isso é que é poder negocial. E às vezes não quer dizer que seja sinónimo de grandes empresas ou de empresas muito poderosas. Às vezes não há. Às vezes basta uma empresa que pode ser pequena, mas que domina uma determinada técnica ou que tem um produto que é único no mercado para ter poder negocial, embora possa não ter poder económico. Mas Portanto, ali, quando o pequenino é um bocado ambicioso, não é? Diz. O pequenino é um bocado ambicioso. Mas é assim que eu tenho a certeza que muitos interlocutores em negociações se veem. Principalmente quando, por exemplo, produtores pequenos ou médios negociam com as chamadas grandes superfícies comerciais, eu acho que é assim que se veem um bocadinho. As grandes superfícies são aquele matulão, não é? E eles são, digamos, aquele pequenino que está a negociar. Mas, independentemente desta dimensão musculada, de facto, aquilo que é poder negocial é a capacidade de influenciar as variáveis do marketing mix do outro.
se eu conseguir influenciar o preço, a política de promoções ou os próprios produtos em si do outro, então eu exerço poder negocial sobre ele. Mas se eu não conseguir, porque não há condições para isso, eu até posso ser maior, mas não estou efetivamente a exercer poder negocial. Por outro lado também, o poder negocial em si também é como, no fundo, o poder de mercado. Não é em si mau nem bom. O que pode ser mau, efetivamente, é o abuso desse poder negocial. Mas essa é outra questão que nos levaria muito longe.